Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Imagine entrar em um salão onde todos te olham como se você fosse um erro de sistema, onde as taças brilham mais que as verdades, onde os sorrisos são armas e os convites escondem armadilhas. Agora imagine fazer todos eles se arrependerem por terem te subestimado. Essa é a história de Vitória Tavares, a faxineira que foi humilhada publicamente por uma elite podre e que destruiu o império deles com um único segredo explosivo. Ricardo Nogueira, empresário conhecido, rico, elegante e absolutamente arrogante, se aproximou dela com um sorriso irônico. Vitória, que bom te ver por aqui. Quem diria, hein? Uma pessoa como você, num evento como este. Ele falou como se cada palavra pesasse toneladas de veneno. Vitória apenas olhou para ele, sorriu levemente e respondeu com a voz mais calma que alguém já ousou usar diante de um predador. Continue, Ricardo. Termine sua frase. Os olhares se viraram discretamente. Uma tensão no ar que ninguém sabia explicar. Era como se algo prestes a explodir estivesse segurando o próprio fôlego. Ricardo tentou manter a pose. Bem, você sabe, alguém com sua cor normalmente não frequenta esse tipo de ambiente. Deve estar se sentindo intimidada com tanta elegância. Vitória se aproximou lentamente, sem baixar os olhos. Intimidada? Ela repetiu. Não, Ricardo. Estou exatamente onde sempre pertenci. Quantas vezes você já foi julgado só pela forma como entrou num lugar? Quantas vezes subestimaram sua história, sua dor, seu direito de estar onde está? Os risos irônicos em volta cessaram. Algumas taças pararam no ar. O salão inteiro parecia em suspenso. Vitória falava com a segurança de quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Ricardo ainda tentava retomar o controle. Bom, aproveite a noite. Tenho certeza que será educativa para você. Tenho certeza que será educativa para todos nós, disse Vitória, varrendo o salão com os olhos como se estivesse memorizando rostos para o futuro. O que ninguém ali sabia é que ela não estava apenas presente naquele baile. Ela estava prestes a virar o jogo. E aquele vestido que usava carregava uma história de sangue, humilhação e uma herança esquecida. Ela não era só a faxineira, ela era a herdeira. Se você já está sentindo a tensão dessa história e quer saber como essa mulher virou o jogo de maneira impensável, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o fim. Essa é daquelas histórias que você nunca mais esquece. O salão inteiro pareceu congelar por um instante quando Ricardo Nogueira, com um toque teatral e cruel, bateu sua colher de prata contra a taça de cristal. Pessoal, atenção! Ele anunciou em voz alta, chamando todos os olhares para si. Quero apresentar uma convidada muito especial desta noite. Conheçam a nossa dedicada faxineira, Vitória. Uma explosão de risos percorreu o ambiente como uma corrente elétrica maldosa. Câmeras de celulares foram erguidas, luzes de flash estouraram. Socialites começaram a digitar legendas cruéis para postar em tempo real. Mas Vitória não recuou. Ela permaneceu imóvel, no centro do salão, como se fosse uma estátua viva, esculpida pela própria dor que carregava por décadas e pela calma de quem veio com um plano. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, sem piscar, sem tremer. Quem era essa mulher que não cedia? Por que ela não explodia? O que ela sabia que ninguém ali fazia ideia? Enquanto os risos ainda ecoavam, Helena, a esposa de Ricardo, sussurrou ao lado dele com um ar fingidamente preocupado. Ricardo, você não acha que está sendo um pouco cruel? Ele riu mais alto ainda, como se quisesse que todos ouvissem. Cruel? Estou dando a ela a chance de uma vida. Quando mais alguém como ela teria a oportunidade de estar aqui entre nós. Mas ali não havia generosidade. Era uma emboscada.
Um espetáculo público de humilhação, disfarçado de falsa inclusão. Ele queria que Vitória desmoronasse, chorasse, se encolhesse. Mas ela não o fez, ela apenas observava, como quem calcula, como quem espera o momento certo. Patrícia Barreto se aproximou com suas amigas Viviane Camargo e outras sombras glamorosas, todas com sorrisos que mais pareciam lâminas afiadas. Vitória, querida, me diz uma coisa. Quanto tempo você levou para escolher esse vestido? Ela perguntou com ironia venenosa. Deve ter sido um desafio encontrar algo adequado. Vitória, sempre com a mesma serenidade, respondeu: esse vestido tem uma história especial. Pertencia à minha mãe. Viviane deu uma risadinha nasal. E onde sua mãe encontrou um vestido como esse? Numa loja de brechó chique? A resposta de Vitória foi um golpe silencioso. Minha mãe usou esse vestido da última vez que esteve em um salão de baile como este, há 20 anos, quando ainda era conhecida como Vitória Tavares Nogueira. Silêncio, dessa vez real. Silêncio de choque. Alguns copos pararam no meio do caminho. Mãos tremeram. O salão, que minutos antes aplaudia a humilhação, agora se encontrava em transe. Ricardo virou-se lentamente. Estava claro que algo estava fora do controle. O que você disse? Ele perguntou. Vitória Tavares Nogueira. Ela repetiu com a voz firme como uma sentença. É curioso como algumas pessoas escolhem convenientemente esquecer sua própria história familiar. O rosto de Ricardo empalideceu. Helena agarrou o braço do marido. Sussurros começaram a se espalhar como brasa em palha seca. Já se inscreveu no canal? Porque o que você acabou de ver é só o começo. Vitória não veio para se vingar. Ela veio para reescrever toda uma história. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar. Nunca subestime quem você considera invisível. A cada passo que ela dava, os lustres pareciam tremer, como se o passado caminhasse junto. Vitória permanecia no centro do salão como uma estátua viva, mas não fria. Ao contrário, sua presença parecia irradiar algo incômodo, quase místico, como se a verdade estivesse prestes a se revelar e todos, de alguma forma, sentissem isso no fundo do estômago. O salão, antes repleto de risos, agora era puro murmúrio e tensão. O som da música clássica ao fundo parecia distante, como um eco sem coragem de continuar. A iluminação suave dos lustres dourados, que pendiam sobre o salão como coroas flutuantes, refletia nas taças de cristal e nos olhos arregalados dos convidados. Era como se cada canto daquela mansão de luxo estivesse esperando, temendo, pela próxima frase. Vitória deu um passo à frente. O salto fino do seu sapato preto fez um estalo limpo contra o piso de mármore italiano, reverberando mais alto do que qualquer voz naquela sala. Não estou aqui por acaso, ela começou, olhando fixamente para Ricardo. E não sou a faxineira que você fingiu que eu era esta noite. Eu sou sua irmã. A palavra irmã cortou o ar como um caco de vidro. Um som quase imperceptível escapou da garganta de Helena, algo entre um suspiro e um susto. Patrícia recuou 2 passos, como se alguém tivesse puxado seu vestido por trás. Ricardo ficou paralisado. O sorriso havia desaparecido. O olhar já não era de escárnio, mas de tentativa desesperada de controle. Como se estivesse tentando fazer cálculos mentais de quanto do seu passado ainda estava escondido e quanto estava prestes a explodir. Isso é loucura. Ele gritou e até sua voz soou menor do que o habitual. Meu pai, ele nunca teve outra filha. Isso é invenção sua. Vitória, sem perder o tom, enfiou a mão delicadamente na clutch preta pendurada no pulso. Com a mesma calma com que se serve uma última taça de vinho antes de uma sentença, ela retirou um pequeno estojo de veludo azul marinho, abriu-o diante de todos. Dentro repousava um anel, mas não era qualquer anel, era o anel de noivado da família Nogueira. Ouro antigo, gravado com o brasão da linhagem e com uma safira azul central que parecia conter um universo dentro dela, uma peça única, inconfundível, passada por gerações.
Um suspiro coletivo percorreu o salão. Este anel foi dado à minha mãe por Henrique Nogueira, seu pai, disse Vitória, com a mão estendida à vista de todos. O mesmo homem que você diz ter morrido. Sem herdeiros. Ricardo deu 2 passos para trás, tocou a parede de mármore como se precisasse de apoio para continuar de pé. Helena levou as mãos à boca. Os olhos dela já estavam marejados, mas não de emoção, de pavor. Alguns convidados olharam ao redor, procurando por câmeras escondidas. Aquilo parecia uma peça de teatro, mas não era. Aquele salão, perfumado com fragrâncias caríssimas, agora começava a feder a culpa. Querem mais provas? Vitória perguntou, agora com a postura de quem conduz um tribunal. Porque eu trouxe todas. Fez um leve gesto com a cabeça. A porta dupla do salão principal se abriu lentamente. A música parou de tocar. 3 figuras entraram com passos firmes. Daniela Moura, a jornalista investigativa mais respeitada do estado, Daniel Cunha, advogado especialista em direito sucessório. E por último, Dr. Renato Lacerda, ex-médico da família Nogueira. Ricardo empalideceu de vez. O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu engasgada. Daniela levantou o microfone preso ao vestido. A luz vermelha da gravação acendeu. Todos entenderam. Estava sendo documentado. A partir daquele momento, nada mais seria fofoca. Seria história. Cada passo, cada palavra, cada silêncio, tudo viraria manchete. Escândalo. Dr. Renato foi o primeiro a falar. Há 20 anos, fui coagido a assinar um atestado de óbito falso. Henrique Nogueira não morreu de causas naturais. Ele foi envenenado. O salão explodiu em sons abafados de horror. Copos escorregaram. Uma convidada deixou cair a taça que estourou em 1000 pedaços no chão. Ricardo tentou avançar em direção ao médico, mas foi contido por 2 seguranças particulares que já começavam a duvidar do patrão. Vitória, em silêncio, assistia. Ela parecia estar em paz. Mesmo no centro do furacão, Daniel Cunha abriu sua pasta. Temos documentos, testamento original, depoimentos, gravações. Tudo prova que Henrique mudou sua herança nos dias anteriores à sua morte. Incluindo Vitória como herdeira legítima, Ricardo agora estava prestes a desmoronar. Sua pele suava. Seus olhos corriam o salão como um rato encurralado. Ele buscava aliados, mas todos já haviam se virado contra ele. Vitória respirou fundo, como quem segura um choro há anos, mas ela não choraria ali. A justiça estava apenas começando. O que aquelas pessoas não sabiam é que ela havia passado 2 décadas planejando cada detalhe daquele momento. E não era só sobre ela, era sobre todas as pessoas invisibilizadas por uma sociedade podre de arrogância. Naquele momento, o silêncio era tão pesado que parecia ter peso físico. Até os lustres pareciam abaixar a cabeça diante da revelação. A mansão Nogueira, conhecida por seus bailes exuberantes e convidados seletos, agora se transformava em uma espécie de tribunal improvisado. Não havia juiz, mas a verdade estava no comando. E Vitória era a única com coragem para conduzir a sentença. Ricardo Nogueira, outrora altivo e orgulhoso, agora respirava rápido, com a pele pálida e o olhar perdido. Estava diante do próprio passado e das consequências que havia enterrado sob milhões e desprezo. Daniela Moura, firme e elegante, ajeitou o gravador e se aproximou do microfone com a segurança de quem conhece a verdade há muito mais tempo do que finge. Tudo o que será dito aqui está sendo registrado para fins legais. Solicitamos que ninguém tente interferir. O salão de festas, agora convertido em palco de revelações, parecia menor. O brilho das luzes já não trazia glamour, mas desconforto. Os convidados não sabiam se ficavam ou fugiam, mas ninguém conseguia sair. Todos estavam hipnotizados. Dr. Renato Lacerda, o médico particular da família, abriu a pasta com as mãos ainda levemente trêmulas. Não era medo, era o peso do passado voltando à tona.
Henrique Nogueira foi lentamente envenenado ao longo de vários meses. Os exames do laboratório forense confirmaram níveis de arsênico muito acima do aceitável. Essa foi a verdadeira causa da morte. Uma senhora no fundo da sala deixou escapar um "meu Deus". Abafado, Ricardo tentou falar, mas sua voz morreu na garganta. Vitória observava, não com raiva, mas com precisão. Ela sabia. Ainda havia muito o que revelar. Daniel Cunha, advogado de expressão austera, retirou um envelope lacrado de dentro da pasta de couro. Este é o testamento verdadeiro de Henrique Nogueira. Datado de 2 semanas antes de sua morte, ele ergueu o papel. Nele consta a inclusão de Vitória Tavares como herdeira legítima de 50% de todo o patrimônio da família Nogueira. O salão silenciou como um cemitério. A herança, aquela que sustentava a mansão, os carros, os negócios, os investimentos. Metade dela pertencia à mulher que havia sido exposta minutos antes como apenas uma faxineira. O cheiro do perfume francês já não disfarçava o suor nervoso. As mãos antes ocupadas com taças agora tremiam. O piano que tocava no canto da sala havia sido silenciado, como se até a música soubesse que era hora de parar. Helena, a esposa de Ricardo, apertava o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela encarava o marido como se estivesse diante de um estranho. "É verdade isso, Ricardo?" Sussurrou com os olhos marejados. "Você sabia?" Ricardo tentou negar com a cabeça, mas suas mãos tremiam demais. Vitória então deu mais um passo à frente. Ela conectou seu celular ao sistema de som da mansão, com a ajuda do técnico de áudio que, discretamente, já estava do seu lado. Com um toque, o ambiente foi tomado por uma voz conhecida, a voz de Ricardo Nogueira. "Hamilton, você vai manter a boca fechada sobre qualquer coisa estranha que encontrou no sangue do velho. Se você abrir a boca, garanto que nunca mais trabalha como médico. E quanto àquela mulher e sua filha bastarda, elas que se virem." Um gemido de horror percorreu a sala. Helena soltou o celular no chão. As amigas de Ricardo cobriram o rosto. O advogado Daniel Cunha ergueu o olhar, agora com o brilho da convicção. "Isso, senhores, é a prova da tentativa de obstrução de justiça e coação a um profissional da saúde. Um crime gravíssimo. Quantas verdades já foram enterradas por quem tem poder de mais e moral de menos. Quantas vitórias foram silenciadas porque ninguém as considerava dignas de voz." Ricardo cambaleou, tentou se apoiar no bar de mármore, mas errou a distância. Sentou-se pesadamente em uma das poltronas, o mesmo trono social que ocupava com tanto orgulho há anos. Mas ali, naquela noite, naquela sala iluminada por holofotes de justiça, ele estava nu, nu diante do passado, nu diante da verdade, nu diante da filha do homem que ele ajudou a enterrar. Não no cemitério, mas na memória da própria família. Vitória caminhou até ele, a cada passo. Os saltos ecoavam como batidas de um martelo de juízo final. "Sabe qual foi o seu maior erro, Ricardo?" Ela disse, abaixando o tom. "Foi acreditar que eu não teria coragem de voltar aqui. Mas eu voltei. E voltei com tudo. Naquela noite, a mansão mais luxuosa de Vitória se transformou no palco do maior escândalo já transmitido. Por celulares em tempo real, o relógio marcava 22h17, quando a verdade deixou de ser apenas um sussurro nos bastidores para se tornar o assunto mais comentado nas redes sociais do país. Em questão de minutos, vídeos da confissão, da gravação de voz e da revelação do testamento já estavam circulando em grupos do WhatsApp, no Twitter, em stories do Instagram e até em transmissões ao vivo no TikTok. O baile, antes restrito a uma elite inatingível, agora era uma arena pública digital. E ninguém ali poderia apagar o que estava acontecendo. Vitória Tavares permanecia de pé, firme, como se o tempo tivesse parado ao redor dela. Daniela Moura, a jornalista, já coordenava discretamente os repórteres do lado de fora. Os flashes podiam ser vistos pelas janelas, iluminando o jardim como relâmpagos de verdade. Daniel Cunha se aproximou de Ricardo.
agora visivelmente quebrado, e falou com uma calma que doía mais do que qualquer grito. Senhor Nogueira, com base nas evidências apresentadas, estamos solicitando judicialmente a reabertura do caso da morte de seu pai. Além disso, uma ação de redistribuição patrimonial será iniciada imediatamente. Ricardo ergueu os olhos para ele. Estavam vermelhos, cheios de raiva e medo. Vocês estão destruindo a minha vida, murmurou. Não, disse Vitória, finalmente se aproximando com calma. Você destruiu sua vida quando decidiu mentir, roubar e silenciar. Eu apenas revelei a verdade. Ela então estendeu o braço e todos viram. Vitória segurava uma pasta. Dentro dela estavam documentos bancários, transações fraudulentas, e-mails confidenciais, provas de que Ricardo vinha desviando dinheiro da empresa havia anos, usando nomes falsos e contas em paraísos fiscais. O golpe final não era apenas familiar, era corporativo, criminal e público. Daniela fez um sinal. Um telão foi ligado. Documentos começaram a ser projetados na parede principal da mansão. Cada folha exibida trazia o nome de Ricardo Nogueira atrelado a cifras absurdas, doações falsificadas, chantagens e até subornos a figuras políticas conhecidas da cidade. Patrícia Barreto, Viviane Camargo e outros socialites que antes riam com ele, agora se afastavam discretamente. Queriam salvar a própria pele. Helena, ainda em choque, se mantinha no canto da sala sozinha, com os olhos grudados no chão. Isso tudo é invenção. Isso é um plano para me destruir, gritou Ricardo desesperado, mas já não havia quem acreditasse nele. Dr. Renato Lacerda se adiantou novamente. Henrique Nogueira descobriu o esquema de corrupção semanas antes de morrer. Ele me confidenciou que iria alterar o controle da empresa e entregar a metade para sua filha. Ele apontou para Vitória com respeito, mas foi silenciado antes que pudesse agir. O que ninguém esperava é que ela apareceria. E apareceria assim. O salão ficou em silêncio. Vitória então deu um passo à frente e falou para todos. Passei 2 anos trabalhando nesta casa como faxineira, não por necessidade, mas por estratégia. Cada documento, cada conversa, cada detalhe, eu cataloguei tudo. E hoje aqui diante de vocês, eu encerro esse ciclo, o som da respiração. Pesada de Ricardo preenchia o silêncio. O brilho do suor em sua testa refletia as luzes do telão. As mãos tremiam, seus sapatos caros estavam desalinhados. O homem que mandava em todos agora parecia um órfão diante da verdade. E Vitória, segura, firme, vestida de dignidade. Ela não precisava gritar. Sua presença bastava. Foi então que se ouviu. As sirenes, .10 viaturas chegaram ao portão da mansão. 2 oficiais da polícia civil entraram com postura firme. Senhor Ricardo Nogueira, o senhor está detido sob acusação de fraude, obstrução de justiça, falsificação de documento público, ocultação de patrimônio e suspeita de homicídio doloso qualificado. Ele tentou reagir, mas nem os próprios seguranças moveram um dedo. Ricardo foi algemado ali mesmo, no centro do salão, diante de todos que o bajularam por anos. O homem que humilhou uma faxineira. Agora era preso pela mulher que ele tentou apagar. Não era vingança, era justiça. E justiça, quando bem servida, não precisa gritar. Ela apenas se impõe. O som das sirenes já se tornava distante quando a última viatura cruzou os portões da mansão Nogueira, levando consigo o homem que durante anos sustentou um império, às custas de mentiras, silêncios comprados e uma herdeira enterrada viva no rodapé da história da família. Ricardo Nogueira se foi, e com ele caiu a cortina de fumaça que durante 2 décadas encobriu uma das maiores farsas sociais da elite de Vitória. O salão agora estava quieto, não como antes. Não era o silêncio tenso de quando uma verdade, prestes a ser revelada, flutua no ar. Era outro tipo de silêncio, o tipo que só vem depois de uma tempestade.
Encostada na parede de mármore bege, Helena observava o espaço ao redor como quem desperta de um coma. Os olhos não piscavam, ela não chorava, mas seus lábios tremiam como os de quem está prestes a dizer uma frase que nunca conseguiu. Vitória se aproximou devagar, parou a uma distância segura, não por medo, mas por respeito. Eu não sabia de nada, Helena disse por fim com a voz baixa, quase infantil. Ele dizia que estava tudo certo, que o pai dele não tinha deixado testamento, que a herança era só dele, que a filha bastarda não era nada. Vitória ouviu, mas não respondeu de imediato, apenas respirou fundo. O cheiro do perfume de Helena, doce e caro, ainda se misturava ao aroma metálico das taças derrubadas no chão. Havia ali um resquício de dor e de verdade. Você também foi uma vítima, Vitória disse por fim, com suavidade inesperada. O silêncio que ele te ofereceu não era cumplicidade, era manipulação. Helena deixou as lágrimas finalmente escorrerem. E o que vai acontecer agora? Perguntou com voz embargada. Vitória olhou para o salão, para o telão agora desligado, para os convivas que se dispersavam aos poucos, muitos com a vergonha colada nas roupas de grife. Agora, a justiça vai fazer o que a família se recusou a fazer por 20 anos, e eu vou cuidar do que é meu, do que sempre foi. 3 dias depois, os advogados entregaram oficialmente a documentação que reconhecia Vitória Tavares como coproprietária majoritária do Grupo Nogueira. O nome dela passou a constar em todos os registros da empresa, no topo da hierarquia, nos contratos de posse e nos organogramas internos. Mas o que impressionou a imprensa não foi isso, foi o que ela fez com esse poder. Em pouco mais de 6 meses, a empresa, antes marcada por escândalos e corrupção, passou a ser reconhecida como um modelo de responsabilidade social e humana. Vitória reformou o prédio da sede e trocou os quadros egocêntricos por murais, com fotos de funcionários promovidos. Transformou a sala que antes fora de Ricardo num espaço de decisões justas e empáticas. A nova diretora executiva, Amanda, sua ex-colega de limpeza. Se eu estive em todos os cantos dessa empresa limpando, agora quero ajudar a construí-la de verdade, Amanda disse. Com um sorriso tímido durante uma entrevista, Vitória implantou salários justos e auditáveis programas, de bolsas de estudo para filhos de funcionários microcréditos, para empreendedores da periferia de Vitória, apoio psicológico gratuito dentro da empresa e é o mais simbólico. Um memorial em homenagem a trabalhadores invisibilizados, instalado na recepção da sede, era mais do que reconstrução, era uma redenção histórica. Agora, quando Vitória entrava em uma sala, o silêncio era outro. Não era mais o silêncio da humilhação, era o silêncio do respeito. Ela não precisou mudar de tom, nem aumentar a voz. O que mudou foi a consciência de todos ao redor. Faxineira que eles riram se tornara a mulher que salvou uma empresa da podridão. Não, era só sobre herança. Era sobre território, sobre presença, sobre o direito de uma mulher negra ocupar, com dignidade, o espaço que sempre tentaram negar a ela. Vitória Tavares não era só a nova CEO de um império. Ela era o que muitos não estavam preparados para ver. Uma mulher negra, poderosa, firme e calma, entrando pela porta da frente de um mundo que havia sido construído para mantê-la do lado de fora. Não por falta de capacidade, não por falta de mérito, mas simplesmente por existir num corpo que, historicamente, a sociedade branca brasileira insistiu em desumanizar, domesticar, silenciar. Ela sabia disso e, por isso, sua presença incomodava tanto. Mesmo após o escândalo, mesmo após a prisão de Ricardo, havia aqueles que tentavam manter o controle pelo olhar, comentários sussurrados em reuniões. Ela é boa, mas tem jeito de faxineira ainda. Será que ela sabe mesmo o que está fazendo ou está só ocupando espaço? Vitória escutava, sempre escutou, mas agora ela não se calava mais. Certa vez,
Em uma reunião com um grupo de investidores europeus, um dos homens mais velhos perguntou, com um sorriso educado demais: "A senhora poderia nos apresentar o verdadeiro CEO da empresa?" Ela apenas olhou para ele e respondeu com firmeza: "Você acabou de falar com ela. E, por sinal, fala português fluentemente?" Silêncio, vergonha e mais uma muralha quebrada. Mais do que assumir um cargo, Vitória usou sua voz para romper narrativas. Ela passou a dar palestras sobre representatividade racial, liderança negra, interseccionalidade e colonialidade corporativa. Termos que antes não eram sequer permitidos dentro daquelas paredes de granito e vidro. Ela dizia com clareza: a verdadeira transformação acontece quando uma mulher negra não precisa se masculinizar para ser respeitada, nem embranquecer sua fala para ser levada a sério. Seu corpo agora não era mais visto apenas como um instrumento de trabalho, bem como antes era um corpo político, um símbolo de resistência, uma ferida aberta que se recusou a cicatrizar antes de ser vista. Durante uma coletiva de imprensa, uma repórter perguntou: "Vitória, o que a senhora sente ao saber que virou símbolo de justiça?" Ela respirou fundo, pensou por alguns segundos e disse: "Eu não pedi para ser símbolo, pedi por justiça. Mas se minha presença aqui obriga a sociedade a repensar o que ela espera de uma mulher negra, então já valeu a pena." Vitória voltou ao antigo bairro onde morava com a mãe, região periférica de Caratuíra, em Vitória, no Espírito Santo. Não como quem volta ao passado, mas como quem honra suas raízes. Financiou uma escola comunitária, criou um centro de apoio jurídico para mulheres negras vítimas de violência, institucional que investiu na restauração da antiga casa onde cresceu, agora transformada em museu de memórias invisibilizadas. Na entrada do museu, uma placa dizia: "Você não é o lugar de onde veio. Você é o que constrói com ele." Como todo império abalado, os ex-aliados de Ricardo tentaram se reaproximar. Patrícia Barreto, Viviane Camargo e outros nomes da elite capixaba começaram a mandar flores, convites, mensagens formais. Vitória recebia todas com a mesma resposta: "Obrigada pelo gesto, mas minha memória é afiada." Ela não queria vingança, mas jamais fingiria que esquecimento é sinônimo de perdão. O que Vitória talvez ainda não tivesse percebido é que milhares de meninas negras agora viam nela um novo horizonte. Não como um conto de fadas, mas como prova real de que ocupar espaços é possível, mesmo quando o mundo inteiro te diz que não. Durante uma palestra no UFES de Vitória, uma estudante levantou e perguntou: "Vitória, a senhora não teve medo?" Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. "Tive sim, todos os dias. Mas descobri que o medo também pode ser combustível. E que quando a gente chega, com os pés no chão e a cabeça erguida, até os salões mais hostis aprendem a nos respeitar." Ela não destruiu um império. Ela reconstruiu uma dignidade. Ensinou o mundo que a justiça, quando guiada por amor próprio, não precisa machucar, ela só precisa acontecer. Na manhã em que o Grupo Nogueira anunciou publicamente que passaria a se chamar Instituto Vitória Tavares, os jornais não sabiam que título usar. Alguns chamavam de O Fim de uma Era, outros de A Ascensão de uma Mulher Extraordinária. Mas nenhum conseguia descrever com precisão o que havia acontecido. Porque não era só um escândalo, nem só uma empresa, era a ressurreição da verdade. No prédio que antes ostentava o sobrenome Nogueira em letras douradas, agora lia-se Instituto Vitória Tavares, onde dignidade é estratégia. A inauguração foi feita de forma discreta, sem celebridades, sem imprensa, apenas funcionários, amigos, ex-colegas de limpeza, técnicos de manutenção, cozinheiros, todos os que por anos foram ignorados. Cada um deles recebeu um crachá novo, com nome, cargo e a frase: "Você importa." Aqui, sua história também conta. Num fim de tarde silencioso, o interfone tocou. Era o porteiro do edifício onde Vitória agora morava.
Dona Vitória, chegou uma carta, sem remetente. Quer que eu leve até aí? Ela respondeu que sim. A carta veio em envelope simples, mas com caligrafia conhecida. Era de Ricardo, escrita à mão, da prisão. Vitória, eu sei que não mereço perdão, mas preciso que você saiba. Hoje eu entendo o tamanho do mal que fiz. Sei que destruí não só vidas, mas laços que poderiam ter existido. Meus filhos perguntaram por você na última visita. Querem conhecer a tia que salvou a família. Quando o pai deles falhou, me perdoe. Se não por mim, que seja por eles. Ricardo. Vitória leu a carta inteira sem soltar uma lágrima. Depois a dobrou, colocou dentro de uma gaveta e fechou. Não por indiferença, mas por maturidade. Perdão é um caminho que se percorre por dentro. E ela já havia caminhado o bastante para saber que a cura não depende de quem feriu. Ao invés de usar sua nova fortuna para humilhar ou se vingar, Vitória usou para levantar. Criou abrigos para mulheres negras, vítimas de violência doméstica, financiou mentoria para jovens negras que sonhavam empreender e doou metade da sua herança pessoal para a criação de um Fundo Nacional de Reparação Racial. Ela não queria holofotes, ela queria resultado em uma rara entrevista concedida à revista Forbes. O repórter perguntou: Vitória, algumas pessoas dizem que o que você fez foi vingança. O que você diria a elas? Ela não hesitou. Vingança teria sido fazer com ele o que ele fez comigo. Justiça foi garantir que ele pagasse pelos crimes e que outras pessoas não sofram o que eu sofri. Há uma diferença brutal entre uma e outra. O repórter fez silêncio. Então perguntou: e que conselho a senhora daria para alguém que hoje está sendo ignorado, humilhado ou desacreditado? Vitória olhou pela janela. Do lado de fora, funcionárias do instituto riam enquanto almoçavam no jardim. Ela respondeu: não se destrua tentando provar o seu valor. Construa algo tão poderoso, tão genuíno, que a dor que te causaram vire só o primeiro capítulo de uma história de triunfo. Naquela noite, em sua casa renovada na Ilha do Boi, Vitória sentou-se à mesa com duas meninas negras, irmãs, que havia adotado meses antes. Ambas vieram de abrigos. Ambas sabiam o que era sentir-se invisível. Ela as ajudava com a lição de casa quando uma delas perguntou: tia Vitória, você sempre foi rica? Vitória sorriu com ternura e respondeu: não, meu amor, mas eu sempre fui valiosa. Se essa história te tocou, se você acredita que justiça precisa ter nome, cor e coragem, então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar. A dignidade não é um privilégio, é um direito. E às vezes, a pessoa mais perigosa da sala é justamente aquela que todo mundo tentou ignorar.